Hoje a nossa aula vai ser com Red Dead Redemption, especificamente sobre o filho do Arthur Morgan. Então presta atenção na aula que a gente vai aprender muito inglês aqui. Vamos lá! Lembrando que se você quiser baixar esse PDF que eu uso aqui para dar aula, tu pode ficar à vontade e entrar lá no nosso servidor do Discord e fazer o download do material para que você possa estudar depois ou então até mesmo durante essa aula. Vamos continuar? Vamos começar a nossa aula. It's not that way. You know, I had a son once, years ago. You know, I had a son once, years ago. Sabe, eu tive um filho uma vez, anos atrás. Esse once aqui, ele tá fazendo o papel do uma vez. Então a gente fala para especificar um tempo, né, no passado. Ó, por exemplo, aqui no meu exemplo, I lived in New York once, a long time ago. Então eu vivi em Nova York uma vez, há muito tempo atrás, tá? Isso pode ser também utilizado nesse meu segundo exemplo que vocês estão vendo aqui, que é um hábito ou uma situação anterior que não existe mais. Por exemplo, once, perceba que eu separei aqui pela vírgula, né? Aqui, ó. Então, once we traveled to Europe every summer, but those days are gone. Então, uma vez viajávamos para a Europa todo verão, mas esses dias se foram. Isso pode ser utilizado também. O once pode ser utilizado de várias maneiras. It's not that way. You know, I had a son once, years ago. Don't talk about him much. We don't talk about him much. Então não falamos muito sobre ele. Esse much tá fazendo o papel do muito, tá? É muito comum a gente usar esse negativo com uma ação e o much para dizer que você não faz muito algo. Olha só os meus exemplos aqui. I don't go out much these days. Então eu não saio muito esses dias. Perceba que eu estou usando a estrutura negativa mais o much. Olha só o meu segundo exemplo. She doesn't eat much at dinner. Então, she doesn't eat much at dinner. Ela não come muito no jantar. Perceba, mesmo esquema. Eu utilizei aqui a estrutura negativa com o much para enfatizar que eu não faço muito isso. Don't talk about him much. Oh, what was his name? Isaac. What was his name? Ou seja, qual era o nome dele? Se eu apontar aqui para você, você consegue perceber qual que é a diferença entre as duas frases? A primeira é what is his name e a outra é what was his name. A primeira pergunta qual é o nome dele e a segunda pergunta qual era o nome dele. Perceba então que o passado do is é was. Por isso que ele pergunta what was his name. Afinal de contas, o Arthur tinha comentado que ele teve um filho. Vamos continuar o vídeo para ver o desenrolar dessa história aqui. Don't talk about him much. Oh, what was his name? Isaac. His mother, Eliza, was a waitress I met. Isaac. His mother, Eliza, was a waitress I met. Então ele responde que o nome do filho dele era Isaac. A mãe dele, Eliza, era uma garçonete que eu conheci. Olha só que interessante essas duas palavrinhas aqui, ó, waiter e waitress. Waitress a gente utiliza para mulheres e waiter para homens, tá? E a outra palavra que eu queria falar com vocês é esse conheci que eu coloquei em laranja aqui, ó, I met, que ele utiliza no final da frase. O met seria o passado do verbo meet. Então, que eu conheci, uma garçonete que eu conheci. Olha só, I need to meet your brother. He seems very cool. Então eu preciso conhecer o seu irmão. Ele parece muito legal. Perceba que aqui eu estou usando a palavra meet, ou seja, ela está no presente. Mas olha só a minha segunda frase. I met your friend last night. She's very cool. Então aqui eu tirei um e coloquei uma pronúncia de met. Conheci a sua amiga ontem à noite e ela é muito legal. Meet, met. Tem alguns alunos que se confundem nisso, mas agora, sem mais confusão. Vamos continuar a nossa aula e vamos ver o que mais que ele tem a falar sobre o filho dele. His mother, Eliza, was a waitress I met. When she got pregnant, she knew who I was, what my life was. When she got pregnant, she knew who I was. Então, quando ela engravidou, ela sabia quem eu era.
Got a gente utiliza para uma mudança de estado. Muita gente me pergunta, André, o que que é o got? O que que é o get? Get é o presente da palavra got. Então, get, presente, got, passado. E ele tem vários empregos. Ele pode ser ganhei, peguei, pode ser várias coisas. Se você jogar no Google Tradutor, ele vai traduzir para muitas coisas. Uma delas é essa mudança de estado que normalmente a gente utiliza o verbo ficar, no sentido que quando você tá triste, você fica feliz. Isso é uma mudança de estado, não é? Você estava triste, mas você ficou feliz. Ou então ficou com fome. Ou então ficou doente. Esse ficou, o get faz o papel dele, tá? Então, o got, que é o passado, tá aqui nos meus exemplos, ó. She got sick after the trip. Ou seja, ela ficou doente após a viagem. We got lost in the city. Ou seja, nós nos perdemos na cidade. Ou seja, nós ficamos perdidos na cidade. Essa é a ideia. E olha só a minha última aqui, ó, muito comum de se usar no inglês também. O meu último exemplo. Deixa eu até chegar mais perto aqui com a câmera. He got tired after working all day. Ele ficou cansado depois de trabalhar o dia todo. Então, o get é utilizado nessa ideia de ficar. Ficar grávida, ficar cansado, ficar perdido, ficar doente, ficar feliz, etc. When she got pregnant, she knew who I was, what my life was. I didn't want to promise nothing I couldn't keep, but I said I'd do right by them. I didn't wanna promise nothing I couldn't keep, but... Então, eu não queria prometer nada que eu não pudesse cumprir. Mas, I said I'd do right by them. Eu disse que eu faria o certo por eles. Muita coisa pra gente aprender aqui. Vamos começar com a minha primeira palavra aqui, ó, que tem até umas escritas aqui, que é o wanna. Muito comum, eu já falei várias vezes aqui do wanna. Lembrando que o wanna significa, bem aqui, ó, nessa minha escrita que eu puxei aqui, significa want to, tá? Normalmente, a gente faz essa wanna, porque esse to, no final aqui que vocês estão vendo, ele tem esse símbolo aqui na pronúncia dele, e o nome desse símbolo é o schwa, ou seja, cheva em português, que é essa pronúncia bem caída, um negócio meio assim, ó, sabe? Então é want to, não é o que eu vejo muita gente pronunciando incorretamente, fazendo ele muito forte, tipo assim, ó, want to, esse to tá muito forte. O certo seria falar want to, bem caído. Assim, é como se você ficasse com preguiça de pronunciar, vai. Tipo assim, ó, want to. E é esse to que faz esse papel de wanna. Quando a gente fala bem rápido, a gente junta e faz wanna. Que significa, basicamente, querer. Eu não queria, ou então eu quero, I wanna. Beleza? Perceba também uma coisa bem interessante aqui, que é o couldn't keep. Percebe aqui, ó, couldn't keep. Ele fala, né, I didn't wanna promise nothing I couldn't keep. Ou seja, a gente usa o keep, né, usamos o keep com promise, nessa ideia de promessa, no sentido de manter a promessa. Afinal de contas, a tradução do keep é manter. Então, ó, you need to keep your promise. Ou seja, você precisa cumprir sua promessa, você precisa manter a sua promessa, tá? A outra coisa que eu queria falar pra vocês é na segunda frase, ele fala aqui, ó, I said I'd do right by them. Se você ir aqui embaixo, eu separei esse I'd do right by them, que significa eu faria o certo por eles, tá? Do right seria literalmente falar eu faria o certo. E esse I'd seria essa contração do I would. Então, esse would faz o papel do ia. Então, ó, o would mais o do, faria. Eu faria o certo por eles. Olha só o meu exemplo. I will do what's right, no matter what. Eu farei o que é certo, não importa o que. Então, I will do what's right. Do com right é fazer o certo. I didn't want to promise nothing I couldn't keep, but I said I'd do right by them. Every few months I'd stop by there for a few days. Every few months I'd stop by there for a few days. Ou seja, a cada poucos meses eu passava por lá por alguns dias.
Pera aí, André, mas você não acabou de me explicar que esse I'd stop seria I would stop, que faz esse papel de ia? Por que na tradução é eu passava e não eu passaria? Porque o would, ele também tem outro emprego. A gente pode utilizar ele para algo que você fazia no passado, ou seja, é um hábito no passado, só que talvez você não faça mais, você já não faz mais isso. Ou seja, olha o meu exemplo. Every morning he'd clean his car, ou seja, todas as manhãs ele limpava o carro. Só que agora ele não faz mais, ele já ficou velhinho, não tá mais limpando o carro. Olha só o meu segundo exemplo. I'd play soccer with my friend every Sunday, but we don't talk anymore. Eu jogava futebol com o meu amigo todo domingo, mas nós não nos falamos mais. Então, sim, esse would tem esse segundo emprego dele aí, que é essa ideia de que você fazia algo no sentido de uma ação no passado que você não faz mais, ok? Every few months I'd stop by there for a few days. He was such a good kid. He was such a good kid. Então ele era um garoto tão bom. Olha que legal essa palavra such, que significa tão, meio que dá essa ênfase no adjetivo. Então a gente utiliza nessa estrutura such mais um adjetivo e uma pessoa, ou um adjetivo e um objeto, qualquer coisa assim do gênero, mas é such e adjetivo para dar essa ênfase de tão bom, tão grande, tão bonito, tão maravilhoso. Isso serve para enfatizar um adjetivo. Olha só, she is such a talented singer. Ou seja, ela é uma cantora tão talentosa. Perceba que esse tão tá o quê? Enfatizando o talentosa. It was such a beautiful day. Ou seja, foi um dia tão bonito. Olha só, o such com beautiful. O such tá enfatizando o beautiful. They are such friendly people. Olha só, eles são pessoas tão amigáveis. Aqui eu estou utilizando, né, essa ideia de friendly, porque no inglês friendly meio que significa ser amigáveis. Também dá para usar o such, friendly people. E that was such a difficult decision, ou seja, aquela decisão foi tão difícil. No caso, né, eu estou enfatizando o such difficult. Beleza? É isso aí. É assim que a gente usa o such. He was such a good kid. She was too, I guess. Just a kid, 19. She was too, I guess. Just a kid, 19. Ela era também, eu acho, só uma criança, 19. Ela tinha 19, né, no caso. I guess seria eu acho, tá? Eu suponho, ou então até mesmo eu imagino. Olha só o meu exemplo. I guess she's home, but I am not sure. Ou seja, eu acho que ela está em casa, mas eu não tenho certeza. She was too, I guess. Just a kid, 19. What happened? I got there one day and saw two crosses outside. I knew right away. Ele pergunta, né, what happened, o que aconteceu, e ele responde, I got there one day and saw two crosses outside. Cheguei lá um dia e vi duas cruzes do lado de fora. I knew right away. Eu soube imediatamente. Olha o got aqui de novo, né? Principalmente nessa ideia de got there. Seria cheguei lá. Isso é muito comum também. Quando você chega em um lugar, você fala I got there. Ou então I got to the mall, I got to the supermarket, etc. Então esse got seria eu cheguei. Olha os meus exemplos, que eu até coloquei uns exemplos aqui no presente para vocês verem o uso do get ao invés do got. Mas tem também outras estruturas que eu criei aqui, né? Olha o exemplo aqui. I get there every morning by 8 a.m. Ou seja, eu chego lá todas as manhãs às 8 horas da manhã. I got there late yesterday. Ou seja, eu cheguei lá tarde ontem, tá? A outra palavra que eu queria mostrar para vocês é aqui no final, na segunda frase, ele fala I knew right away, tá? Esse right away é imediatamente, ou então na mesma hora. Ele viu as duas cruzes e ele já conectou ali os pontos. Ele falou, man, I knew right away, ou seja, eu soube
imediatamente, tá? Perceba que a pronúncia, quando a gente fala separado, faz esse sonzinho de T, né? Right away. Porém, quando a gente fala numa frase, falando bem rapidinho, aí fica esse right away, right away, right away, ok? Vão sempre praticando a pronúncia comigo aí. What happened? I got there one day and saw 2 crosses outside and I knew right away. Turned out some bastards had come through, robbed them, and shot them dead. Turned out some bastards had come through, robbed them and shot them dead. Acontece que alguns bastardos tinham passado, roubado eles e matado eles, atiraram neles, tá? Então aqui tá a palavra turn out. Eu queria que vocês prestassem atenção nessa palavra, porque ela é uma palavra meio difícil da gente entender, porque o que acontece? Ela significa isso mesmo, aconteceu, resultou, ou então revelou-se, né? Ele ficou na dúvida, nossa, o que aconteceu? Daí, aconteceu que os caras passaram lá, então turned out. Essa ideia de revelou, então o resultado foi que passaram lá, isso daí é o turn out. Olha os meus exemplos, que às vezes através dos exemplos a gente consegue entender muito melhor, ó. I thought it was a joke, but it turned out to be serious. Então eu pensei que era uma piada, mas revelou-se sério. Então aconteceu de ser sério. Turned out. I guess it will turn out fine in the end. Eu acho que vai acabar bem no final. Olha só que massa, eu acho que vai acontecer de ficar bem no final. Essa é a ideia, né? I guess it will turn out fine in the end. Aqui eu tô usando no futuro, tá? Então eu acho que vai acabar bem no final, ó. Vai revelar-se tudo bem no final. Tá aqui o turn out. Turned out some bastards had come through, robbed them, and shot them dead, and offered $10. Hardened me. Feeling that kind of pain. And all for $10. It hardened me. Feeling that kind of pain. E tudo isso por $10. Isso me endureceu sentir esse tipo de dor. Harden tem essa ideia de endurecer, ou então até mesmo tornar-se mais forte. Perceba que aqui a diferença entre a frase que ele falou e a que eu coloquei aqui, né, a palavra que eu coloquei, é que não que ele falou é hardened, que tá no passado, tá? Porque a gente coloca o ed para jogar para o passado. O verbo original mesmo é o harden, tá? Que significa endurecer ou então tornar-se mais forte. Difficult experiences harden people, ou seja, experiências difíceis endurecem as pessoas. The challenges he faced hardened him, ou seja, os desafios que ele enfrentou o endureceram. Entenderam a ideia do harden? Vamos continuar para a aula. Hardened me. Feeling that kind of pain. But I know now that you don't get to live a bad life and have good things happen to you. But I know now that you don't get to live a bad life and have good things happen to you. Mas agora eu sei que você não pode viver uma vida ruim e ter coisas boas acontecendo com você. Esse é um momento filosófico do Arthur Morgan e essa é uma das frases que eu acho uma das mais icônicas que o Arthur Morgan já falou no Red Dead Redemption. Porque pra mim faz muito sentido, eu acredito muito nessa questão de karma e a energia que você transmite pro universo é aquela que você recebe. E eu acho que ele tem razão, né? I know now that you don't get to live a bad life and have good things happen to you. Então essa ideia aqui do get to live, André, por que ele tá usando get to live e não só live? You don't live a good life. Porque esse get to live, o papel do get é meio que de dar oportunidade. Você tem a oportunidade. Ou seja, você tem a oportunidade de viver. Se eu fosse jogar essa ideia aqui na frase, a tradução seria assim: mas agora eu sei que você não tem a oportunidade de viver uma vida ruim e ter coisas boas acontecendo pra você, tá? Nossa, André, não entendi. Calma, bora pros exemplos, que exemplo vai clarear tudo. Vamos lá. You get to live your dreams if you work hard. Você tem a chance de viver os seus sonhos se você trabalhar duro.
They got to visit Paris. They are so lucky. Ou seja, eles tiveram a oportunidade de visitar Paris. Eles são tão sortudos. She got to meet her favorite author. Ou seja, ela teve a oportunidade de conhecer o seu autor favorito. Perceberam, então, que aqui a gente utiliza esse get to mais um verbo para falar, você tem a oportunidade para acontecer esse verbo. Viver, visitar, conhecer, etc. Tá? Esse é mais um dos empregos do get. Às vezes, pelo contexto, a gente identifica mais qual que é a tradução, qual que é o sentido do get pela simples tradução isolada dele, tá? Evitem traduzir ele isoladamente, porque o get tem 20, 30, 40 traduções. Sempre entenda o contexto e a frase completa junto com o get para você poder entender o contexto. But I know now that you don't get to live a bad life and have good things happen to you. I think you're being hard on yourself. Maybe. I think you're being hard on yourself. Mais uma palavra aqui com hard, né, cara? Ó, eu acho que você está sendo duro consigo mesmo. Esse to be hard on seria ser duro com você mesmo, tá? Então, esse é o exemplo aqui que ele tá usando, né? Que ele usou essa frase, ó. Hard on yourself, ser duro com você mesmo. Como, por exemplo, aqui, ó. Don't be so hard on yourself. This wasn't your fault. Não seja tão duro consigo mesmo. Isso não foi culpa sua. Então, ó, be hard on yourself seria ser duro consigo mesmo. Beleza? I think you're being hard on yourself. Maybe. All I can do now is try and make some things right. Maybe all I can do now is try to make some things right. Ou seja, talvez tudo que eu posso fazer agora seja tentar consertar algumas coisas. Perceba que aqui eu estou usando agora, ao invés do do, eu estou usando o verbo make. A gente viu lá em cima que o do right seria fazer o certo. Só que aqui, make things right seria na ideia de arrumar ou então consertar as coisas. Ele teve uma vida meio complicada, o Arthur Morgan, e agora ele try to make some things right, ou seja, ele está tentando fazer ou então arrumar as coisas, consertar as coisas, ó. Então eu até coloquei aqui, né, diferente do do right, que vimos a ideia do do, o make things right é arrumar ou então consertar as coisas. Essa é a diferença entre eles utilizando com esse things right. Então você pode falar do things right e também você pode falar make things right. Um significa fazer a coisa certa e o outro significa arrumar as coisas, consertar as coisas que você fez no passado e, né, se redimir, vamos dizer assim. Agora eu vou tocar essa parte de novo, só que sem as legendas, sem nada disso, somente no áudio, para você prestar atenção e entender o que eles estão falando 100% em inglês, beleza? Vai praticando aí o seu ouvido, isso é muito importante para você conseguir entender melhor o inglês. Bora lá! It's not that way. You know, I had a son once, years ago. Don't talk about him much. Oh, what was his name? Isaac. His mother, Eliza, was a waitress I met. When she got pregnant, she knew who I was, what my life was. I didn't want to promise nothing I couldn't keep, but I said I'd do right by them. Every few months, I'd stop by there for a few days. He was such a good kid. She was too, I guess. Just a kid, 19. What happened? I got there one day and saw two crosses outside, and I knew right away. Turned out some bastards had come through, robbed them, and shot them dead, and offered $10. It hardened me, feeling that kind of pain. But I know now that you don't get to live a bad life and have good things happen to you. I think you're being hard on yourself. Maybe. All I can do now is try and make some things right.
E aí, conseguiu entender muita coisa, pouca coisa? Deixa aqui nos comentários o quanto que você aprendeu. Se você quiser já aproveitar e deixar mais dicas de jogos que eu possa trazer aqui de inglês, de aula de inglês para vocês, deixa aqui também já nos comentários se vocês estão com alguma série favorita, estão jogando algum game que vocês querem ver uma aula de inglês. Eu tô super planejando mais aulas para vocês. Se vocês quiserem se inscrever no canal para receber mais conteúdo desse aqui que eu postei agora para vocês, deixar o like se eu te ajudei, tudo isso vai me ajudar e muito aos deuses do algoritmo aqui do YouTube. Até a próxima aula, rapaziada. Fui!